Bom dia. Hoje nós iremos ler a história de Ló. Ló, todo mundo sabe que ele era sobrinho de Abraão, né? E a história dele começa em Gênesis 13. Todos esses acontecimentos que aconteceu, né? Deveria ter sido uma lição objetiva para Ló e sua esposa. Com certeza, nenhuma outra família naqueles dias teve uma oportunidade tão boa para entrar para um caminho certo. Primeiro, eles eram parentes muito próximos de Abraão. Abraão gostava de Ló como se fosse seu próprio filho. O homem que foi chamado de amigo de Deus. Ele tinha uma grande intimidade com Deus, Abraão, né? Deus falava com ele. Que exemplo maravilhoso eles tinham para seguir. Além disso, Ló e sua família tinham sido alvo de solicitude de Abraão. Ele arriscou sua vida na batalha para resgatá-lo de uma vida de escravidão e ainda recuperou todos os bens do seu sobrinho, né, de Ló, e que tinha sido roubado. Na verdade, Ló testemunhou como Abraão recusara o espólios, que era o dinheiro da recompensa de Sodoma, quando poderia ter ficado com tudo. Mais do que isso, Abraão com certeza deu a Ló conselhos paternais, porque ele gostava de Ló como se fosse seu filho, com relação ao futuro, que o sobrinho deveria esquecer a perversa cidade de Sodoma, pelo bem da sua família e para o seu próprio bem. Se Ló tivesse escutado seu tio, ele não teria passado por tudo que ele passou, né? Mas geralmente nunca os filhos escutam o que os pais falam, né? Eles agem por impulso. Como podemos saber disso? Temos o testemunho do próprio Senhor sobre Abraão, porque eu o tenho conhecido, que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guarde o caminho do Senhor, para agirem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Né? Isso aí está em Gênesis 18, 19. Abraão tinha sido um pai e um irmão para Ló. E à luz das palavras acima, é certo que no momento oportuno não deixaria de dar conselhos sobre o respeito de Sodoma. Sodoma era uma cidade que vivia só de coisas erradas e não era o lugar certo para Ló, né? O Ló, ele ainda era um homem ainda que tinha um certo temor a Deus por causa do seu tio, né? Mas ele tinha uma certa relutância em abandonar Sodoma, porque ele amava tanto a esposa dele que ele fazia tudo o que ela queria. Enquanto Ló demorava para sair da cidade, as coisas, né, foi também ficando pior, porque Deus viu que aquela cidade não tinha salvação, e ele resolveu, estava tão desgostoso que ele também resolveu que acabaria com aquela cidade. Na história, somos informados em Gênesis 9:1 que Ló estava sentado à porta de Sodoma. Quando fala porta de Sodoma, uns alegam que essa frase significa que ele era um tipo de prefeito da cidade, mas nós não temos certeza disso, mas certamente significa que tenha sido promovido a alguma posição de honra, talvez de juiz, como no versículo 9 indica. Não somos informados sobre como isso aconteceu exatamente, mas a Bíblia fala o suficiente para dar-nos uma ideia muito boa, que o Ló tinha uma situação muito boa em Sodoma, né? E quando Abraão ficou sabendo que Deus queria destruir Sodoma, ele fez o quê? Ele subiu ao monte e implorou para Deus ter piedade do sobrinho dele que lá morava, né? E Deus mandou os seus anjos ir lá e resgatar Ló e sua família. Mas Ló, ele era muito apegado ao dinheiro, ele não queria
abandonar todo o seu dinheiro que ele tinha, né? Para sair da cidade. E ele queria sair, mas queria levar tudo, mas não tinha tempo, né? Então Sodoma foi condenada por quê? Por causa do orgulho, por causa da ociosidade, arrogância. Eles cometeram muita coisa errada diante dos olhos de Deus. E isso aí deixou Deus muito irado. Aí quando ele conseguiu sair, em vez dele ir procurar a ajuda do tio dele, do Abraão, acho que ele não quis, acho que ele ficou com receio, né, do tio dele ver ele daquele jeito, né, sem nada, pobre, né, porque perdeu tudo quando a cidade foi destruída. Então ele refugiou numa gruta que não tinha nada a ver, que ele podia ter procurado ajuda. Eu acho que ele, como a mulher dele também virou uma estátua de sal, acho que ele ficou meio ruim da cabeça, né? E ele se escondeu numa gruta. E as filhas dele deram bebida para ele já estava muito abatido, triste, né? Então o que ele fez? Ele caiu na bebedeira. As filhas dele praticamente, né, aproveitou dele, ele engravidou as filhas dele sem nem saber que estava fazendo isso, tão bêbado que ele estava. A vida dele foi totalmente destruída e ele entrou em uma depressão muito profunda, segundo as histórias, né? Ele ficou muito depressivo e as filhas dele até falou: vamos, pai, procurar o tio pode nos ajudar, mas ele não queria sair, acho que ele nem queria sair de lá por causa da mulher dele que tinha virado estátua, né? Vai ver que ele queria ficar perto da estátua da mulher dele, a gente não sabe direito a história, né? Então nós temos em mente que Ló nunca participou dos caminhos perversos de Sodoma, mas ele vivia lá, ele não participava. Mas ele não queria sair de lá por causa do poder que ele tinha, do dinheiro, né? E hoje em dia o que acontece, né? Acontece isso na vida da gente também. Você às vezes tem oportunidade de se dar bem na vida, as pessoas dão tudo para você de mão beijada, te ajuda. E você, em vez de agradecer a Deus dessa oportunidade, que poucas pessoas hoje em dia têm a oportunidade, né, de ser ajudado, eles fazem o quê? Eles não agradecem. Quantas vezes tio, vô, pai, tudo dá conselha, não fica bebendo por aí, cuidado com seus amigos, cuidado com amigos. Você vê que o amigo não é aquele amigo bom, né, pro seu filho, mas o seu filho não quer nem saber. Às vezes eles fazem isso só para deixar o pai irado mesmo, né? E aí aconteceu isso com Ló. Ló, ele tinha todo o amor do tio dele, ele tinha tudo para se dar bem na vida, mas ele também foi muito teimoso, né? Ele não obedeceu o tio dele, permaneceu na cidade que todo mundo tinha até medo de entrar, né? E ele ficou lá. E vai ver que, para não dar o braço a torcer pro tio dele, ele preferiu ficar numa gruta, se refugiar, né? E no fim a gente não sabe também o final, como que ele faleceu, né? Só sabemos que suas filhas também não eram também tão inocentes desse jeito para fazer o que elas fizeram com o pai dela, né? Elas foram muito cruel com o pai dela. Elas não tiveram respeito pelo pai dela também, né? E aí o pai dela ficou muito pior depois disso, quando ele lembrava que ele era em vez de ser só avô, ele também era o pai dos seus netos. Isso aí deixou ele arrasado, acabado. Então a bebedeira, acontece isso, gente, a bebida dentro de casa, acontece coisas terríveis. Então as pessoas têm que beber com moderação, escutar mais os conselhos, que quando as pessoas falam alguma coisa para você, eles não falam para te ofender, mas muitos falam porque ama você, que quer o bem de você, que quer te ver próspero, né? Não ficar esbanjando o que tem numa noitada, que nada cai do céu, né? Então as pessoas têm que ver isso. Então hoje nós vamos pedir para Deus dar discernimento para a gente
não fazer tantas coisas erradas. Está chegando agora as festas de final de ano, né? Tem muitos pais que já estão até se preocupando, porque sabe o trabalho que o filho dele dá para ele todo ano, né? Ou o marido, ou qualquer um da família. Senhor Deus, nós nos colocamos na brecha da intercessão nessa manhã e pedimos a Ti, meu Pai, que venha abençoar todos esses que estão comigo nesse momento, e eu peço a Ti que vai abençoando a festa de final de ano, que vai tirando o espírito da bebedeira dessa casa, Senhor, que essa pessoa possa ter um final de ano abençoado, um final de ano que ele possa agradecer a Ti, Senhor, por não ter tido brigas dentro da sua casa. Abençoe todos esses jovens, Senhor amado, que não querem escutar seus pais, que não ouvem nada de bom dos seus pais, eles não querem ouvir nada, Senhor, eles não têm responsabilidade com o dia de amanhã, não se responsabiliza por mais nada, Senhor. Vai abençoando a vida desse jovem, vai mudando, vai ajudando esses que querem entrar na faculdade, que eles sejam abençoados, abra uma porta de serviço para eles, abençoe essas moças também, Senhor, que estão num relacionamento errado, num relacionamento doentio, que sabe que não vai para frente, que nada dá certo, mas elas continuam assim mesmo todo mundo falando para ela sair fora, ela não sai. Que o Senhor vai abençoando essas meninas também, meu Pai, vai abençoando todos os lares, Senhor amado, desse país, que eles possam ter notícias boas, Senhor. Chega, meu Pai, do apocalipse na nossa vida, Senhor. Faça um mover muito grande nesse país, Senhor. Coloque seu exército de anjo em prontidão para abençoar essa nação. No nome de Jesus e no poder de Deus. Amém. Amém. Muito obrigado por vocês terem ficado comigo até agora e que Deus abençoe grandemente a vida de vocês, tá? Até a próxima.